Olá, pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindos às nossas reflexões do nosso querido livro Roteiro, Chico e Emmanuel, e aos nossos gaps que curam. Afinal de contas, não só as orientações do nosso querido livro Roteiro nos ajudam nesse caminhar, principalmente nesse momento de transição planetária, de aprendizado que nós estamos aqui, mas também nos faz despertar a consciência para o mais alto. E os gaps, que são os gaps? São gotas, energias, pontos que curam, e eu trago sempre as energias através de orientações oraculares. É um tipo de energia, pode ser outros tipos de energia também, mas isso daí, na próxima turma dos gaps que curam, com toda certeza, vocês um dia irão aprender mais e saber. Bom, pessoal, hoje, excepcionalmente, dia 10 de agosto de 2025, domingo, 20 horas, Dia dos Pais, acredito que vocês tenham tido um dia excelente, e eu também, no dia de hoje, estarei com a minha família, por isso, esse vídeo é gravado, essa aula de hoje, na verdade, ela é gravada. Então, boa noite a todos que estão no chat, que estão fora do chat, todos vocês, por favor, coloquem nos comentários ali um oi, boa noite, alguma coisa assim, uma pergunta, ou algum comentário, se gostou, se não gostou, o que precisa, o que gostaria de melhorar. Se às vezes queria estudar algum outro livro para eu trazer num outro formato, coloca aqui nos comentários, que com certeza eu vou dar uma olhadinha e vou responder para vocês. E hoje, para a gente não ficar com um vídeo muito longo também, nós temos maravilhosamente o estudo hoje com o item 22, é o capítulo 22, Espiritismo na Atualidade. Então, Chico e Emmanuel fez aquele roteiro maravilhoso, intermediário sobre o Evangelho, e hoje agora nós entramos numa nova etapa. E antes da gente começar, eu queria convidar todos para uma breve ligação com a espiritualidade amiga, para que tudo que trouxermos aqui seja uma reflexão instruída pela espiritualidade. Afinal de contas, sempre estamos com eles para fazer o nosso melhor. Aqueles que se sentirem confortáveis, convido a fecharem seus olhos. E assim, agradecidos que somos por mais essa oportunidade de aqui estarmos, de trazer sempre o nosso aprendizado, e o aprendizado que nos foi trazido por Chico, Emmanuel, com o livro Roteiro, que possamos estar com mente, ouvidos, olhos abertos, para interiorizar todas as orientações, informações que nos são trazidas e colocar em prática, pois é assim que aprendemos. Agradecemos a Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, pela oportunidade, e vamos dar início às nossas atividades de hoje no estudo do dia 10 de agosto de 2025, neste domingo, Dia dos Pais. Que assim seja, assim é com a graça de Deus. Vamos lá, pessoal. Como eu sempre faço, eu trago um arcanjo para ancorar a nossa energia, além da espiritualidade, e eu já abri aqui, que foi assim, interessante fazer isso daqui. Normalmente eu faço com vocês ao vivo e a cores, mas hoje foi interessante, eu já trouxe. E quem é que veio? Raniel. O nosso querido arcanjo Raniel fala sobre paixão. Ele vai falar aqui sobre paixão. Raniel diz assim: confie e siga a sua paixão renovada em sua vida amorosa e carreira profissional. Nossa, Márcia, mas para a gente renovar as nossas paixões na vida amorosa e profissional? Sim, porque são duas coisas aqui, pessoal. Quando a gente se apaixona, começa a namorar, está com alguém, a gente quer dar o melhor de nós, quer mostrar sempre o nosso lado mais bonitinho, né? O nosso lado sombra a gente sempre esconde, né? E depois de estar muito tempo junto, ou casado, alguma coisa assim, a gente esquece dessa pessoa, talvez lá atrás, e acaba caindo numa rotina. Então, o convite é: lembra da paixão inicial? Se renove, faça o seu melhor, conquiste a cada dia, surpreenda a pessoa amada. E quando fala da carreira profissional, é a mesma coisa. Quando você começa um novo empreendimento, uma nova empresa, alguma coisa assim, você dá tudo de si. Você quer ser aceito pelo grupo, você quer ser o melhor, fazer o seu melhor e estar apaixonado. Principalmente na carreira, na parte profissional, quando a gente não está fazendo o que a gente gosta,
acaba o trabalho sendo um fardo. Na verdade, gente, o convite aqui é que nós nos renovemos. E não só isso, o restante que veio aqui é muito interessante. Junto com isso, como a gente tem mais informações, o oráculo das intenções nos fala da compreensão. Olha o terceiro olho aqui aberto, o terceiro olho da espiritualidade, que diz assim: há momentos na vida que precisamos silenciar o externo para compreender o interno. O que o coração fala, somente o espírito consegue entender. Permita-se entender o que a vida está propondo. Olha que coisa mais linda. Precisamos olhar para dentro, pessoal, principalmente nesse momento de transição planetária. Porque nós estamos naquele momento que o Cristo falou há 2025 anos atrás, ou até um pouco mais, os tempos são chegados. E esse tempo é chegado porque é o final de ciclo. O mundo não vai acabar. O mundo, na verdade, ele está numa energia nos convidando a seguir com ele para uma nova dimensão, para um novo entendimento, para um momento mais de aprendizado. A era de Aquário. Eu sou de Aquário, eu sou uma aquariana raiz, aquela aquariana raiz. E um dia eu conto para vocês o que é ser um aquariano raiz, porque tem muita gente que fala assim, aquariano não é assim desse jeito. Eu falei, aquariano raiz é. A gente sabe que tem influências de muitas outras coisas que não é o momento agora. Mas a era de Aquário, ela fala sobre o nós. Então já fica a dica que a gente precisa olhar para o nós. Vamos começar? Hoje, capítulo 22, o Espiritismo na atualidade. E o que diz aqui? O Espiritismo, nos tempos modernos, é, sem dúvida, a revivência do cristianismo em seus fundamentos mais simples. Eu vou repetir. O Espiritismo, nos tempos modernos, é, sem dúvida, a revivência do cristianismo em seus fundamentos mais simples. Ou seja, lá atrás, quando se fala de cristianismo primitivo, dos primeiros cristãos, né? E a palavra cristão só veio muito tempo depois, porque eram seguidores do carpinteiro, ela tinha muita simplicidade. E aí a gente vai entender quando ele diz, o que ele está falando aqui, ó? Descerrando a cortina densa, postada entre os dois mundos, mundo material e espiritual, nos domínios vibratórios em que a vida se manifesta, mereceu, desde a primeira hora de suas arregimentações doutrinárias, o interesse da ciência investigadora que procura escravizá-lo ao gabinete ou ao laboratório, qual se fora mera a descoberta de energias ocultas da natureza, como a da eletricidade, que o homem submete ao seu bel prazer, na extensão de vantagens ao comodismo físico. Nossa, já vem a primeira pancada aqui, quando eu falo pancada é para chamar atenção, né? A parte da mediunidade, ela não é algo, é óbvio que precisa ser estudada, precisa ser praticada, mas não é para você ficar dentro do laboratório, como ele fala, testa esse experimento, faz isso, faz aquilo, para ver se funciona, se a luz acende, se ela apaga. Não é isso. O telefone toca de lá para cá, não é daqui para lá. Apesar que a gente pede, a gente deixa os mentores e a espiritualidade maluquinha, mas vamos lá. Interessada no fenômeno, a especulação analisa-lhe os componentes, acreditando encontrar no intercâmbio entre as duas esferas nada mais que respostas às velhas questões de filosofia, sem qualquer consequência de ordem moral na experiência humana. Erra, todavia, quem se norteia por essas normas, em vez de que o espiritismo, positivando a sobrevivência além da morte, envolve em si mesmo vasto quadro de ilações no campo da ética religiosa, constrangendo o homem a mais largas reflexões no campo da justiça. Ou seja, está nos mostrando que existe leis divinas que são imutáveis, e são pouquíssimas,
Não é que nem a lei dos homens, que tem aquele monte de livro, aquele monte de código, que nem os juristas conseguem decorar tudo aquilo. É muita informação. Deus é simples, espiritualidade é simples, mediunidade é simples. A gente que complica. E aí, quando ele fala que é ética religiosa, porque, como está no Evangelho, seja o seu falar sim, sim, não, não. Então, não dá para eu falar coisas para vocês e fazer totalmente ao contrário. É óbvio, ainda eu não sou perfeita e estamos, como todos, no caminho da perfeição, porque isso é uma fatalidade, isso vai acontecer com todos nós, a perfeição. Não chegar a Deus, mas próximos a Deus. E nessa fase toda angelical, angelitude, como é o nosso Cristo. E quando ele fala aqui no campo da justiça, porque se a gente planta vento, a gente vai colher, às vezes, uma brisinha suave, ou pode colher uma tempestade. Então a gente tem que dar conta daquilo que a gente faz. E aí diz o seguinte: não cogitamos aqui de dogmática, de apologenética, desculpa, ou de qualquer outro ramo das escolas de fé em seus aspectos sectários. Lembra lá atrás, na época de Paulo, tinha as escolas rabínicas. Hoje em dia ainda também tem as escolas, os seminários, um monte de coisa para estudos, mas não é para você ficar com a mente fechadinha num quadradinho. É para expandir, sair dos dogmas, sair da caixinha. Não nos reportamos a religiões, mas a religião propriamente considerada como sistema de crescimento da alma para a celeste comunhão com o Espírito Divino. Religião é religar, voltar para Deus. Mas desde quando o único intermediário que eu saiba, que veio aqui trazer a palavra, e que eu não posso nem chamar de intermediário, né? Acho que seria até ofensivo, né? Que é o nosso Mestre Jesus. Mas ele veio mostrar. Agora, todo o restante, nenhum de nós somos intermediários, falando assim, é comigo que você tem que seguir, é na minha religião, é na minha filosofia, eu tenho a razão, é assim, assado, frito, cozido. Não é. Então, a gente não tem. É responsabilidade. E a gente precisa realmente desse espírito celeste de comunhão com Deus. Deus é amor, como disse João, o apóstolo João. E sendo um amor, ele atrai. Por isso que nós vamos crescer, elevar junto a essa comunhão do Divino Espírito Santo. Desdobrando o painel das responsabilidades que a vida nos confere, o novo movimento de revelação implica abençoado e compulsório desenvolvimento mental, porque a mediunidade está ligada biologicamente ao nosso cérebro. A permuta com os círculos de ação dos desencarnados compele a criatura a pensar com mais amplitude dentro da vida. Novos aspectos da evolução se lhe descortinam a mais rico material de pensamento, lhe enriquecendo os celeiros do raciocínio e da observação. Por que ele está falando disso? Porque existem muitas crenças, filosofias, religiões de cunho espiritualistas. Não estou falando só de doutrina espírita. Quando a gente fala de doutrina espírita, a gente sempre remete a Kardec, ao espírito de verdade, a doutrina dos espíritos, porque é dos espíritos, não é de Kardec nem do espiritismo. Mas todas as outras de cunho espiritualista, que é uma amplitude muito maior, o que ele está falando, né? Ele está convidando a você pensar, a você estudar, a você entender, porque você pode, por exemplo, paganismo, como era antigamente, na época da Roma Antiga. Eles cultuavam vários deuses, não só isso, elementos da natureza, tudo. E não está errado, não. Porque, na verdade, o que eles cultuavam, por exemplo, era uma boa colheita, como ainda a gente tem até hoje o Dia de Ação de Graças, lá nos Estados Unidos, em outros países também, agradecendo pela colheita. A gente não faz isso aqui na parte latina, né? Agradecendo por N coisas, né? Outros que reverenciam os elementos da natureza. Então, tem muita coisa que está certa. Só que a gente se põe em caixinhas, e aí o negócio fica complicado. E aí, seguindo, por isso que ele fala, né, só para completar, por isso que é necessário o estudo e o conhecimento sem julgamento.
Porque às vezes quando a gente rotula alguma crença, filosofia, religião e julga, isso é bom, isso não é, primeiro a gente precisa estudar, experimentar, orientar, e aí depois a gente pode fazer o nosso, criar uma ideia, vamos dizer assim, né? Porque julgamento é uma palavra bem pesada. Eu acho pesada nesse sentido. Realmente criar uma ideia sobre aquilo, e se você quer seguir ou não. Aí ele continua dizendo assim: entretanto, como cada recipiente guarda o conteúdo dessa ou daquela substância, segundo a conformação e a situação que lhes são próprias, a doutrina renovadora, com os seus benefícios, passa despercebida ou escassamente aproveitada, que se inclinam às discussões sem utilidade, pelos que se demoram no êxtase improdutivo ou pelos que se arrojam aos despenhadeiros da sombra, companheiros ainda inatos para os conhecimentos de ordem superior, trazidos à Terra, não para a defesa do egoísmo da animalidade, mas sim para a espiritualização de todos os seres. Nossa, que parágrafo maravilhoso de Emmanuel e Chico, obviamente, né? E que eles trouxeram toda essa reflexão. Ele não está falando, é uma doutrina renovadora, como ele diz aqui, e a gente precisa aproveitar todos os benefícios. E quando a gente fala de renovação, novamente de estudo, de aprendizado, não é para essa ou aquela. É que às vezes nós, como seres humanos, ainda estamos no egoísmo, como diz aqui, né? É minha religião, é o meu conhecimento, o meu entendimento. Olha o ego ali, né? E a possessão também. Veio para tudo e para todos. E, na verdade, é caridade, fraternidade. Só que nós, do lado de cá do planeta, principalmente aqui no Brasil, ou em países que têm muita pobreza, a gente entende o que é caridade. Porque quando você fala de caridade, logo a gente remete não só ao conhecimento, mas em dividir, em compartilhar alimento, água, roupa, um espaço físico. Isso a gente sempre tem essa solidariedade, essa caridade. Mas pergunta para um dinamarquês, um suíço, qualquer outro país rico, e fala para eles: olha, vocês precisam fazer caridade. Eles vão olhar para a gente e falar assim: como? Caridade? Mas aqui não tem pobre, não tem necessitado, todos têm uma vida boa. Aí você fala: mas será que erraram aqui no roteiro? Será que erraram nessa situação de trazidos à Terra para todos? Acontece que pode não ter pobres materiais, mas existem pobres morais, doentes da alma, onde nesses locais pode ser que não falte alimento, mas sobra, às vezes, algum tipo de substâncias ilícitas, como se diz, alucinógenas, é essa palavra, que faz mal, e outras tantas coisas mais. Então, aí é a falência moral, a questão mais do espírito que precisa se renovar. E é onde que ele fala, foi trazido por ordem superior. Então, não é daquela religião, são dos espíritos. E ele continua dizendo assim: de que nos valeria a prodigiosa descoberta de Watt, se o vapor, do Watt, desculpa, do que nos valeria a prodigiosa descoberta do Watt, né? Se o vapor não fosse disciplinado a benefício de civilização, ou seja, a gente tem os watts, né? E tem como ele fala aqui, o vapor, que era a força motriz anterior. Uma coisa vai substituindo a outra. Que faríamos da eletricidade sem os elementos de contenção e transformação que lhe controlam os impulsos? No espiritismo fenomênico, somos constantemente defrontados por aluviões de forças inteligentes, mas nem sempre sublimadas, que nos assediam e nos reclamam. Aprendemos que a morte é questão de sequência nos serviços da natureza. Reconhecemos que a vida estua ao redor de nossos passos nos mais variados graus de evolução. Daí
o impositivo da força disciplinar. Urge o estabelecimento de recursos para ordenação justa das manifestações que dizem respeito à nova ordem de princípios que se instalam vitoriosos na mente de cada um. E finaliza dizendo assim: e para cumprir essa grande missão, o Evangelho é chamado a orientar os aprendizes da ciência do Espírito para que, levianos ou desavisados, não se precipitem a imensos resvaledouros da amargura ou desilusão. Bom, pessoal, o que esse finalzinho ele está falando quando a gente está falando do item Espiritismo na atualidade? Tudo na vida vai se transformando, vai evoluindo, cresce, melhora, né? É só ver, observe uma criança, ela nasce pequenininha, frágil, necessitando de tudo, depois ela vai evoluindo, começa a andar, começa a comer sozinha, começa a já dizer o que se quer dormir, se quer comer, se precisa ir ao banheiro. Então, as coisas vão evoluindo, vão mudando. Com o Espiritismo não é diferente. Aconteceu a mesma coisa. Haviam religiões? Sim, haviam, mas era muito mais uma barganha, uma troca. E na época do Cristo, havia não era o pagamento de indulgências veio com o papado, com a Idade Média, que eu já chego lá. Mas na época do Cristo já havia aquela situação de perdoar os pecados, né? De fazer oferendas, que isso vinha dos povos mais antigos. E os antigos que, na verdade, foram aqueles que foram expulsos do paraíso, vamos dizer assim, e começaram na nova Terra, no nosso planeta, há centenas de milhares de anos atrás, para evoluir de coisas não muito boas que plantaram lá atrás e vieram colher aqui como justiça divina. E aí o que acontece, né? Era aquela situação, quem precisava fazer uma oferenda e tinha pouco, oferecia a pombinha, porque parece que precisava de sangue para que aquilo fosse aceito pela divindade. E quem tinha mais, era mais abastado, às vezes acabava dando um animal maior em sacrifício ali, né? Para pagar os pecados que o ser humano fazia, cada um de nós. Não dá. Com a instituição do papado, foi pior ainda, porque as pessoas faziam coisas absurdas que a gente vê nos dias de hoje. Crimes hediondos, eu não vou entrar em detalhes de quais são, mas coisas muito complicadas mesmo, de extermínio, de um monte de coisa, e aí chegava lá, olha o negócio seguinte, fiz isso, aquilo outro, e aí, não quero ir para o inferno. Ah, tá bom, você paga não sei quanto aí, que eu estou lhe perdoando de todos os seus crimes cometidos. E era coisas absurdas, que hoje a gente, se olhar no Código Penal, olhando para a época passada, você fala, meu Deus, né? Tinha, sei lá, 500, tinha pena perpétua pelas atrocidades que eram feitas. Só que aí o pagamento das indulgências simplesmente perdoava. Só que isso são coisas dos homens. Deus, ele não é vingativo e ele só vai fazer o que é necessário, a corrigenda de cada um segundo as suas obras. Então, se a gente planta o vento, a gente pode colher a tempestade ou simplesmente uma brisa. Vai depender de cada um de nós. Então, quando a gente olha para a parte do Espiritismo que nasceu na França, lá em 1857, e obviamente que havia motivos para nascer lá, e depois se deturpou por muitas coisas, e aí houve o plantio, o transplante, né, da árvore do Evangelho para o Brasil. Então aqui sim é a pátria do Evangelho, de várias formas, não só através do Espiritismo, de todas as crenças, filosofias e religiões que pregam amor, compaixão, caridade, reforma íntima, que fazem com que a gente cresça, evolua, pense, raciocine, uma fé raciocinada. E aí, quando a gente pensa lá na frente, que também vai mudar. Era de Aquário, transição planetária, os tempos são chegados de várias maneiras, então o que acontece com tudo isso? São mudanças necessárias para que a gente realmente cresça. Então, quando a gente fala de espiritismo na atualidade, é um convite não só a gente olhar para trás, de como era antigamente,
bem antigamente, há 2 milênios atrás, e todo o processo até os dias de hoje. E como será? Como será que serão nos próximos tempos? Eu acredito que vai mudar muito e não vão precisar templos de pedra, porque Deus não está nos templos de pedra. Deus ele foi reduzido a uma arca da aliança, diminuído, né, de uma certa maneira, para que o povo, nós humanos, tivesse algo para olhar, para reverenciar. Deus está em tudo, está em todos, está dentro de nós. Então, por isso, nós precisamos olhar com sabedoria, com reflexão, com entendimento e entender que tudo se transforma, tudo evolui. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Estamos fadados a crescer, a evoluir. Mesmo aqueles irmãos que todos são filhos de Deus, que estão hoje numa vibração de violência, de dor, de sofrimento, de equívocos, de um monte de coisa, esses irmãos um dia, na eternidade, então por isso que há um dia, eles também chegarão a esferas elevadas. Mas, vírgula, mas, a cada um segundo as suas obras. Vai depender desses irmãos que estão nessas vibrações de violência, de toda essa situação de baixa vibração. E quando eu falo baixa vibração, é a frequência que nos leva a toda essa explosão animalesca do ser humano, ainda como se fosse uma coisa animal mesmo, né? Porque na fase animal, no aprendizado, no cérebro reptiliano, nós precisávamos realmente brigar com um mamute, ou seja lá qualquer outro tipo de animal que estava ali, o ser humano com o outro, pelo alimento. Então era a defesa, era um instinto de sobrevivência. E hoje não, hoje a gente já consegue fazer que as coisas irão crescendo, se transformando e se multiplicando. Para isso é necessário estudar. Livro não é só enfeite na prateleira. Também não precisa encher o cabeção. Às vezes existem livros de estudo que você vai ler um capítulo, depois você vai ler outro. O próprio livro dos espíritos, o próprio livro dos médiuns, você não precisa começar na primeira página e ir até o final. Tem lá o índice. Esse item te interessa um pouco mais, pega ele e vai começando por ele. É óbvio que se você entrar num curso que vai utilizar o livro dos médiuns, por exemplo, como uma base, você vai começar da primeira página. Mas como você está estudando em casa, você pode fazer diferente. E por isso eu digo o seguinte: não é por nada que nós somos convidados a ter compreensão. Quando fala aqui da compreensão, ele fala assim: permita-se entender que a vida está lhe propondo. Nós temos um caminho a seguir. Necessitamos nos transformar, nos apaixonar, nos lembrar de coisas boas, para que realmente nós possamos seguir adiante, entender o chamado do Mestre Jesus, do siga-me, para seguir adiante. E aí, para a gente finalizar o nosso estudo, nós temos hoje, eu já vou trazer a afirmação do eu sou. Então, eu sugiro que nós estamos finalizando uma lua crescente e repita pelos próximos 7 dias o máximo de vezes que você puder. E ele diz assim, né? A dica de hoje para no domingo começar a semana. Eu sou receptivo às mudanças e vejo em cada desafio uma nova oportunidade. Tudo a ver com o que a gente acabou de falar aqui. Deixa eu pôr aqui na frente, que eu acho que assim ele consegue focar. Focou. Eu sou receptivo às mudanças de trás para frente não dá. Em cada desafio, uma nova oportunidade. E vejo em cada desafio uma nova oportunidade. Desculpa, pessoal. Repita o máximo de vezes possível essa afirmação. Aproveite a lua crescente para crescer mais esta energia. E na lua minguante a gente vai falar dela, mas a lua minguante ela é sempre para conclusões, fins e outras coisinhas mais. E como orientação final, o tarô nos traz um arcano maior. Eu dividi hoje, eu fiz diferente, um arcano maior e era só um arcano menor, mas caíram 4 cartinhas aqui que complementam. Quando a gente tem a carta da Imperatriz, e Márcia, o que isso tem a ver com o nosso estudo de hoje, Espiritismo na Atualidade?
Isso daqui nasceu como uma questão espiritualista lá atrás na França, mas não é assunto de hoje. Mas vamos lá. Carta de número 4, a Imperatriz. A Imperatriz, ela está sentada num trono, parece que ela está grávida. Ela tem aqui o campo todo de trigo, ela tem o seu cedro, ela tem a cabeça, uma coroa com várias estrelinhas, plantas, tudo verdejante, amarelo, está bem colorido. Então, a gente está falando aqui de plantios, de novos começos, de coisas boas, de gestar um novo caminho, uma nova oportunidade. Quando a gente está gestando um novo caminho, uma nova oportunidade, eu estou criando um roteiro também para a minha vida. E aí, o que isso está falando? Quando é um arcano maior, a gente está olhando para dentro da gente. É uma personalidade de mãe, uma personalidade acolhedora, é uma personalidade que coloca no colo. Quando nos convida a ser, seja homem, seja mulher, não importa, a ser a imperatriz, a energia da imperatriz está nos convidando a novos começos, a novos plantios. Ou seja, quando eu sou receptiva às mudanças e vejo a cada desafio uma nova oportunidade. Olha aqui, eu tirei aleatório isso. Então, nada é realmente divino, é por acaso. E aí o que acontece? Os arcanos menores, que complementam a carta da Imperatriz, eu poderia ter aceito apenas essa carta, que é o As de Ouro. O As de Ouro, ele está dizendo para a gente de novos começos materiais. E novos começos materiais, ele pode estar falando da vida financeira, pode estar falando da nossa vida material, saúde. Então, aqui, novos começos, olhar para a saúde, criar novos hábitos, novos estilos de vida, novos caminhos, novos negócios. E quando eu completei, que caíram, né, vieram mais cartas, veio o 6 de ouro, e olha, uma balancinha aqui na mão dele, ele está distribuindo. Só que aqui também é um alerta quando se fala de finanças, e não só finanças, como fala de saúde também. Quando a gente fala de finanças aqui do 6 de ouros, a gente está falando assim, cuidado, não seja tão mão aberta, para que você lá na frente tenha uma situação que você é o necessitado. E da mesma forma, quando a gente traz isso aqui para uma questão de saúde, por exemplo, é aquela situação de coloque na balança, veja quem são aquelas pessoas que estão minando, sugando a sua energia, deixando você desenergizado porque você se doa demais. Você só fala sim, sim, sim para os outros e esquece de falar uns nãos. E aí, completando o que apareceu, veio um 5 de copas, porque se eu estou deixando minar a minha saúde, as minhas finanças, vai chegar uma hora que eu vou olhar para o passado, não vou conseguir organizar a minha saúde, a minha vida, e vou ficar lá, ó céus, ó vida, o azar era bom, e eu acabei me sobrecarregando, querendo fazer tudo, e acabei não fazendo nada. Então, pessoal, o recado final aqui é exatamente esse. O plantio você deve fazer agora. Uma nova fase, uma nova etapa, um novo começo, novos hábitos, novas oportunidades, novos estudos. Plante para boas colheitas. E aí você tem a orientação dos arcanos menores para colocar em prática. E dizendo que é é algo que você vai plantar agora, e todo plantio leva um tempo, né? Você planta uma semente, seja ela qual for, leva de, sei lá, 6 a 8 meses para aquilo dar o fruto, o legume do que aquilo que você plantou. É a mesma coisa. Planeje, veja onde você quer chegar, mas cuidado com a sobrecarga, não querer abraçar o mundo e fazer a sua parte e o seu melhor. Ok? Então é isso, pessoal. Eu quero agradecer a todos pelo estudo de hoje. Quero desejar um feliz Dia dos Pais nesse finalzinho de domingo para vocês. Espero que tenham passado todos um excelente dia. E dia de pai, dia de mãe, é todo dia, toda hora, todo momento. Que seja realmente um momento de reflexão, de oração e que vocês possam ter uma excelente semana. Que Jesus abençoe a todos, que possamos ter uma excelente semana e pedimos nesse momento que a paz e a união
todos os povos se faça, que as águas possam ser fluidificadas sobre a mesa, nos reservatórios domésticos em cada um de nós, e que possamos, na próxima semana, estarmos juntos para mais um estudo do nosso livro Roteiro, dando sempre graças a Deus. Gratidão, gratidão, gratidão. Fiquem com Deus e até a próxima. Beijos a todos. Tchau, pessoal.